é que era um ensino criativo. Nenhum mestre, nem antes dele, nem depois dele, ensinou com tanta criatividade. Nenhum mestre soube usar uma diversidade tão grande de métodos. Ele apelava à parte visual, à parte auditiva. Jesus soube ensinar de uma maneira criativa como nenhuma outra pessoa. Soube fazer uso das figuras de linguagem, soube fazer uso de metáforas, de símiles, de hipérboles, de trocadilhos, de paradoxos, de provérbios, e até, em alguns casos, ele fez uso de ironia para incutir a sua mensagem na cabeça dos seus ouvintes. Então era um ministrante extremamente criativo, que era capaz de dar o direcionamento certo para o seu ensino, dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo das pessoas, mas sempre havia vida naqueles ensinos. Ele sempre causava o impacto desejado na vida dos seus ouvintes, porque era um mestre extremamente criativo. Por último, os ensinos de Jesus eram revolucionários. Jesus não ensinava para que as pessoas ficassem acomodadas. Quando ele ministrava, grandes mudanças aconteciam. Mudanças no plano individual, mudanças no plano da cultura judaica, mudanças no plano universal, porque essa mensagem ela permanece até hoje. E é bom a gente lembrar que Jesus foi revelado aos homens dentro de um contexto histórico. Jesus nasceu na cultura judaica. Era uma cultura extremamente legalista, fechada. E ele veio revolucionando, ele sacudiu o legalismo judaico, vamos dizer assim. Ele quebrou muitos preconceitos daquela cultura. Os ensinos de Jesus quebraram barreiras milenares de preconceito. Os ensinos de Jesus ultrapassaram fronteiras geográficas, as fronteiras culturais de Israel, e alcançaram o mundo inteiro. Uma mensagem pregada há 2000 anos atrás, tão combatida, mas continua vibrante e poderosa, continua com o mesmo poder de antes. Essa mensagem continua transformando pessoas, transformando vidas, e continua anunciando o reino de Deus como a única alternativa, como a única saída para o homem. Um ensino revolucionário. Eu estou colocando aqui para vocês essas 4 características do ensino de Jesus, exatamente para mostrar que o nosso ensino também precisa ter essas características. Então o ensino dele era adequado, cativante, criativo e revolucionário. E no nosso trabalho como educadores cristãos, nós precisamos desses ingredientes, nós precisamos dessas características no nosso perfil. Então tem gente que está ministrando na escola dominical da igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos, não percebe, não é capaz de avaliar o andamento desse trabalho. A maior virtude que uma pessoa precisa ter, alguém que ensina a palavra, é algo chamado autocrítica. Essa é uma grande ferramenta na mão de quem ministra, autocrítica. Às vezes queremos direcionar a nossa crítica para o outro, mas nós vamos melhorar o nosso ensino se em primeiro lugar tivermos autocrítica. Como é que nós estamos? Onde é que nós queremos chegar? De que maneira podemos melhorar o nosso ensino? Autocrítica. Precisamos de autoavaliação. E a capacidade de ministrar, a capacidade de ensinar segue uma escala gradativa. Nós estamos aprendendo todos os dias a fazer melhor, mas nós precisamos entender que há espaço para melhorar e nós precisamos querer melhorar. Eu conheço a história de uma irmã de 83 anos que participava de todos os eventos de educação cristã da sua igreja, e um certo ministrante que era convidado repetidas vezes para ministrar ali, ele ficou curioso como essa irmã dessa idade participa de todos esses eventos. E no final de uma última
palestra sua e procurou essa irmã e disse: irmã, você já é uma pessoa idosa, e eu vejo você aqui em todos os eventos de educação dessa igreja, o que a motiva? Por que a irmã está aqui em todos esses eventos? E ela respondeu: eu estou aqui porque eu quero melhorar o meu ensino. Então a gente pode melhorar, nós podemos fazer diferente, e Jesus é a nossa referência. O ensino dele era adequado, cativante, criativo e revolucionário, e o seu ensino precisa ter essas características. E autocrítica, avaliação, autoavaliação são as ferramentas, são os instrumentos com os quais precisamos trabalhar. Amém? Amém. O trabalho de educação cristã, ele é feito a várias mãos, não é? Nós estamos trabalhando com material de escola dominical. Precisamos fazer um material de excelência. O trabalho da escola dominical é feito com material de escola dominical de excelência, direção da igreja entusiasmada com o processo de educação cristã e disposição em investir no trabalho educacional da igreja. Nós precisamos de uma equipe de trabalho de excelência, e essa equipe de trabalho tem lá na ponta final quem ensina: o professor. Então nós precisamos de professores de excelência. A editora tem que produzir material de escola dominical de excelência, a igreja tem que investir no processo de educação cristã, e o professor tem que se sentir grandemente responsabilizado pelo sucesso desse projeto. Gente, eu não gosto de ficar colocando muita responsabilidade além do que as pessoas já têm nos seus ombros, mas a responsabilidade que pesa nos ombros de quem ensina é enorme, é imensa, porque tudo é feito para aquele momento em que ele se apresenta diante da classe. Tudo que foi feito na editora, todo o investimento da igreja, o ápice de tudo isso está no momento em que o professor se apresenta diante da classe. Por isso ele precisa estar bem preparado, por isso ele precisa estar pronto. E nessa relação entre professor de excelência e material de excelência, seria bom que tudo fosse de excelência, mas um professor de excelência, ele é capaz de pegar um material que não é tanto de excelência assim e transformá-lo num material de excelência. Agora, isso não deve funcionar como justificativa de quem publica material na área de educação para fazer trabalho, vamos dizer assim, meia boca. Não é? A nossa responsabilidade é de fazer sempre o nosso melhor. E lá na Central Gospel, é isso que nós estamos procurando fazer, um material de excelência. E é aqui que nós, vamos dizer assim, nos mantemos no meio, é quando a gente tem material didático de excelência. Agora, por exemplo, nós estamos atravessando uma grande crise no país, mas nós vamos superar a crise, sabe como? Implementando excelência na nossa produção editorial. Então, se tivermos um material de excelência, nós vamos ter que fazer os ajustes em termos empresariais, mas se tivermos um material de excelência, nós vamos atravessar a crise e nós vamos nos estabelecer.